Eu ia falar um pouco disso também, essa questão que hoje se fala muito da indústria 4.0, se fala muito de dados, IA, dashboard, mas a planta, ela precisa ter uma rede preparada para isso, né? Eu acho que vai muito em encontro com o que o Robinho falou, né? Precisa ter essa preparação, precisa ter essa consciência, essa preparação para que não aconteça isso, de um cabo, só ter que puxar um cabo ali e tal, e a coisa ser meio improvisada. A gente tem uma cultura, às vezes, né, de improviso, mas na indústria eu acho que o improviso, ele não é... Não, em lugar nenhum, né? Tirando no futebol, né? Às vezes o improviso vai bem no futebol, né? Mas funciona. Funciona. Às vezes o cara dá uma improvisada ali, dá um corte aqui e ali, o gol, pronto, o cara se consagra. Mas na indústria, não. Na indústria, a planta, as indústrias, elas têm que estar preparadas para isso, né, Ricardo? Exatamente. As redes em si, né? A gente já entrando um pouco em questão de infraestrutura, né? Antigamente a rede ela era uma infraestrutura invisível dentro do sistema. Sim. Né? Hoje eu já vejo ela como um ativo estratégico dentro do processo em si. Né? Então, assim, se a gente tem esse propósito de levar os dados de uma forma confiável para o nível de gestão, né, e ter a convergência propriamente dita, né, a gente tem que fazer isso de uma forma confiável. Eu não posso me dar o luxo de estar fazendo aquisição de dados, confiar naquelas informações que a gente está tendo, né, se eu tenho um transporte dessas informações de uma forma duvidosa, ou que ela não garanta para mim a entrega dessa informação. Porque aí a gente falando... Você comentou a questão do dashboard, um pouquinho da IA, né? A gente sabe aí do crescimento que as inteligências artificiais estão tendo, do uso disso tudo. E assim, cada vez mais é uma tendência do ser humano ele começar a cada vez colocar mais confiança em cima de um algoritmo que está rodando ali, que, ao meu ver, muitas das vezes não é a melhor opção ainda, né? Porque a gente ainda não está tão preparado para extrair o que... Isso eu falo no geral, né? A gente não está tão preparado para extrair o que ela pode nos entregar, né? Isso no público geral. E aí, a partir do momento que eu passo a confiar numa recomendação ou numa tendência que a IA está me dando, mas os dados não são confiáveis, eu começo a confiar numa coisa que está errada. Então, no final das contas, a cadeia... E tomar decisões erradas. Baseadas em informações erradas. Né? Exato, exatamente. Então, a gente que entende essa necessidade, que é aquela coisa, vai muito do que é pregado, né, também. Às vezes a pessoa fala, eu quero um dashboard. Tá bom, beleza, a gente põe um dashboard. Vamos pôr aí para você enxergar a tua planta como um todo. Né? Mas ele só enxerga lá a nuvem, ele só enxerga o dashboard, ele só enxerga aquela necessidade. Mas o que vem por trás disso? É como se fosse a indústria 4.0, o pessoal que está assistindo, nos conhece e tal, sabe da existência da pirâmide da indústria 4.0. A base é a aquisição do dado, né? E eu tenho um caminho para levar isso. Exatamente. Então a gente precisa ter esse cuidado de analisar quando o nosso cliente traz essa necessidade para a gente tem esse cuidado de analisar se o background dele está pronto para isso, se a infra dele está pronta para isso. Né? Não adianta simplesmente, vou lá, puxo um cabinho de rede e conecto e pego os dadozinhos da ADB ali e jogo na tela. Não é assim que a coisa funciona. Porque você, num determinado momento, vai começar a ter tomadas de decisão com relação àquilo. Né? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Todo mundo aqui usa os streamings, né, de vídeo, streamings de música e tal. Ô, Márcio e Robinho, faz quanto tempo que vocês não escolhem uma música, por exemplo, no streaming seu predileto? Dá pra escolher ainda? Então, faz quanto tempo que você não vai lá e dá no search lá e fala, eu quero tal música? Não precisa, né? Por quê? Porque o sistema ali, o algoritmo já tá pronto, né? Ele tá preparado e você não precisa mais tomar decisão, ele toma a decisão por você, né? A tendência desse uso da inteligência artificial é essa. E se você não tem um dado confiável, que o Márcio comentou, eu falo muito... E tem um ponto interessante, né? Todo mundo tá falando de IA. IA é o grande hype. Exato. Um grande hype, né? Mas tem um aspecto ainda muito básico, que é a maturidade. Qual indústria está madura o suficiente para receber IA? E a IA, por si só, sem dado, sem governança, né, sem segurança, ela não é habilitadora. Então, indústria precisa de tomada de decisão, precisa de informação bem consolidada, organizada.
Precisa que todos os seus assets ali estejam sob controle, eu sei o que está acontecendo na minha máquina, precisa de diagnóstico, André. Você vai no médico, poxa, imagina, o médico vai ligar ali o chat GPT, vai digitar, vai falar, vai colocar seu perfil, né? Ele tem que fazer um diagnóstico de você, né? Ele tem que perguntar como que você tá, e aí, cara, deixa eu ver aqui sua circunferência abdominal, a gente tava falando mais cedo, pô, preciso fazer um esporte e tal, precisa te entender. Sim. Então, acho que antes da gente avançar em temas muito hype, como a simulação, a IA, Edge Computing, são temas muito legais. A gente precisa entender a maturidade do nosso usuário final, né? Em que passo que ele está nesse caminhar de convergência, nesse caminhar de transformação digital. Sim. Às vezes, ele só precisa de uma organização das informações, de uma coleta de dados mais eficiente, né? E você pode começar de baixo, pode começar pequeno, certo, Marciano? A gente sempre conversa isso com os nossos clientes, que às vezes estão vislumbrando cenários megalomaníacos. Muito legal, muito importante. Mas às vezes você não tem o básico. Né? Então, o básico bem precisa de uma fundação. É isso que eu ia falar. Eu costumo dizer que dados são ouro. Dados é ouro, Sim. eu falo. Para tudo. Né? A gente trabalha aqui com publicidade. Cara, e tem muito cliente que a gente chega para atender, para trazer um pouquinho para um outro universo de que vocês estão acostumados, que aí ele fala assim, não, eu tenho uma base de dados aqui, eu tenho 100 mil e-mails. Tá, eu falo, mas quantos deles estão validados? Não sei. Então não vai... Isso aí é um tiro na água. 100 mil lixos. Você vai, exatamente. Às vezes você só tem... Cara, endereço... Ou seja, esse dado, se não tiver... trazendo para o que vocês estão falando, se esses dados não tiverem... Eu sei de quem é esse e-mail está validado, eu sei para onde vai, eu sei o gosto dessa pessoa. Então ele vai receber o meu anúncio, ele vai receber correto. Se ele não existe, ou se ele não é uma pessoa do meu perfil, eu estou perdendo tempo. Sim. Eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo tempo de colaborador trabalhando naquilo, ou seja, aí trazendo até para os dados da infraestrutura, né? Você falou dashboard e tal, ele quer, mas tem dados ali que o cara às vezes está chegando de uma forma inconstante, está chegando errado, não adianta nada ele ter um dashboard se aqueles dados não estão corretos. Uhum. E aí vem muito em cima do que eu ia perguntar, sobre quais os problemas, né, tentar implantar, né, digitalizar uma planta sem uma infraestrutura de rede, né? O que isso pode acarretar? Eu acredito que vai... Mas aí eu quero fazer um gancho, André. Eu vou trazer... Eu quero fazer um gancho nessa questão que os dados são ouro e eu quero jogar uma provocação, que não é a minha opinião, mas eu quero jogar uma provocação pro Robinho e pro Márcio aí, pra gente ver o que vai sair, tá? O primeiro ponto que você comentou, dados são preciosos. Sim. Né? Hoje, o Márcio vai dizer isso, o Robinho vão dizer com muito mais propriedade também, que a gente vai falar, né, no próximo episódio sobre cyber. O que a gente enxerga, né? A gente conhece algumas indústrias, eu conheço uma em particular que sofreu alguns ataques cibernéticos, né? E aí o pessoal todo preocupado em proteger ali o código do PLC e tal. Cara, na verdade, ninguém quer entrar lá e parar a tua máquina. O cara quer saber qual é a sua produtividade, qual é o seu faturamento, como é que você tá gerindo a tua planta, porque o mercado é feroz. Dados, então, a ideia dos ataques cibernéticos, né, é buscar o dado e não como você faz. Exato. Ninguém quer a fórmula da Coca-Cola, mas alguém quer saber como você produz aquilo para fazer melhor que você. Achar suas falhas. Achar sua falha, né? É monetizar a cibersegurança. Exato, né? Então é isso. E aí a provocação que eu queria trazer é o seguinte, o Robinho comentou, concordo plenamente com essa situação de você entender a maturidade dos clientes, né? Para começar a implantar essa questão da IA, e eu acho isso extremamente válido e importante. Mas eu tenho certeza que alguém que vai assistir ou está assistindo esse podcast vai se perguntar, tá, mas se eu tenho hoje a gente sabe da deficiência de mão de obra que a gente tem hoje na América Latina como um todo, no Brasil, e assim, pô, estive lá na Europa, eu vi que lá, inclusive, tem um amigo que mora em Portugal, o pessoal na Alemanha tá comentando que tá difícil, globalmente tá difícil essa questão de mão de obra, cada vez mais as pessoas não têm se interessado tanto por questão de especialização e tal. Será que não dá pra gente, num determinado momento, utilizar a inteligência artificial pra cobrir esse gap? É essa a provocação. Dá. Na realidade, se você não colocar inteligência artificial hoje, né, para o seu uso pessoal e profissional, inclusive na forma como a gente faz os projetos, na forma como a gente lida com tecnologia,
Cara, você vai ter que novamente, a todo dia, a todo instante, estar se requalificando num volume absurdo, talvez humanamente impossível. E o que eu quero dizer com isso? Em muitas das nossas soluções e produtos que a gente vende pela Siemens, a IA está incorporada, seja auxiliando no uso da tecnologia. Então, em muitos momentos, talvez eu não precise mais ser tão especialista em desenvolver ou configurar um equipamento de rede, porque através de plataformas com inteligência artificial ou função ali que auxilie na parte cognitiva do projeto, ele se autoconfigura ou te recomenda as melhores configurações. Da mesma forma, a gente não é o alvo aqui, mas quando a gente fala de cibersegurança, por que eu não posso usar a própria IA para detectar situações de ataque e defesa, propor melhorias, né, e aumentando a resiliência do sistema como um todo? Então, sim, a IA tem que fazer parte do nosso dia a dia e vai melhorar os nossos processos, vai encurtar os nossos esforços para entregar melhores soluções. E certamente quem não se preparar para isso, em algum momento vai ficar defasado, operacionalmente ou até mesmo em questão de atratividade profissional, em nível de competitividade de mercado. Né? O próprio Ricardo, ele falou da IA, a gente conversou a IA algumas vezes já, e em cima disso eu vejo que quando a gente fala de dados, a própria IA, ela precisa se alimentar de dados, né? Sim. Os dados são muito importantes, né? Para que a IA seja funcional da forma como ela está sendo cada vez. Porque a IA não é uma coisa tão nova, né, Robson, né, Robin? Não é uma coisa tão nova. A IA a gente usa já, a IA tem um tempo. O Google é o quê? Né? Trazendo para uma realidade um pouco mais simples, mas é o quê? É uma pessoa que vai lá e pesquisa para você, vai lá na Barça e te mostra, o dipirona passa dor de cabeça. Não é, é uma tecnologia que te leva àquele, busca na web o que... Mas hoje a IA virou algo, né? Algoritmo, IA tá tudo relacionado, né? Então eu penso que a IA ela é fundamental, mas o mais fundamental que ela são os dados, né? Ela precisa, por isso que o Ricardo ele fala, a IA fala, né? Podemos cometer erros. Exatamente. Lá embaixo tá lá. Mas qual que é o grande salto, né? Você comentou a questão do Google. Sim. Qual é o grande salto? Quando o Google começou com os primeiros buscadores, ele era um banco de dados imenso, ele não era uma inteligência artificial. Não tinha uma inteligência artificial. Só que com o tempo, então você ia lá, publicava lá no Google, fazia aquele contato, né? Todo aquele procedimento que existia. Então o que ele fez? Dados de forma massiva, muitos dados. Sim. Quando eles começaram a implementar os algoritmos, o Gemini hoje você vê o tamanho que tá, né? Então assim, já tinha dados, já tinha informação para tudo, né? Então essa que é a sacada da coisa. Mas olha que interessante, pessoal. A gente está falando de digitalização, dados como ouro, né? E existe um ponto importante também que a gente está falando aqui da questão de maturidade. E aí, existem estudos, né, e existe também um grupo que tentou qualificar o índice de maturidade das empresas em termos de digitalização, transformação digital, indústria 4.0. Dê-se o nome que vocês quiserem. Né? O mais importante no final, estamos transformando o processo industrial mais digital. E esse índice, vou citar o nome, a fonte Acatec, ele mostra claramente que digitalização é um processo. Então você conecta, processa, e aí você vai ter o primeiro ganho. Você entende o que está acontecendo. Depois que você entende o que está acontecendo, você vai partir para o processo de por que aquilo está acontecendo. Então eu sei o que está acontecendo. A segunda fase de maturidade é o por que aquilo está acontecendo. Na sequência, você vai começar a desejar fazer previsões. Tá? Se isso continuar acontecendo, o que vai acontecer no futuro? E aí, baseado, sabendo o que você vai acontecer no futuro, você gostaria de ter respostas autônomas. Então, eu sei que vou ter um problema, eu quero agora já me antecipar e corrigir isso. Lindo e maravilhoso. Sim. Aonde que nós estamos, globalmente falando, nesse índice de maturidade, olhando todas as empresas? Em algum lugar ali entre saber o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Márcio, mas eu fui num cliente, numa fábrica super moderna, de um setor vertical, talvez automobilístico, por exemplo, os caras já estão tomando decisões autônomas, é uma fábrica autônoma que toma uma decisão baseada no que está acontecendo. Isso é um ponto ainda fora da curva. Globalmente, estamos entre saber o que está acontecendo e o porquê está acontecendo na média. Uhum. Onde começou minha jornada? Na conexão. Se eu não tenho uma infraestrutura de redes... É isso que eu ia falar agora. Que permita coletar as informações
qualificadas, com qualidade, com segurança, eu não vou chegar em lugar nenhum. Exato, nem começa. Exatamente. Então, existe uma pergunta que muitas vezes, André e Ricardo, nos fazem rotineiramente, né? O Robinho também já participou disso. O empresariado, o C-Level, ele faz a questão, será que o meu projeto de digitalização vai dar certo e vai atingir o que eu preciso, né? Resolver minhas dores, mover ponteiro, ter a tecnologia com propósito? E a gente pode se debruçar aqui nessa mesa, discutindo todas as possibilidades, o quanto investe, como aplica, onde aplica e por onde vai. E questionar se vai ou dar certo ou não, se vai atingir o resultado ou não. Mas eu tenho 100% de certeza ao afirmar, se você não investir numa boa infraestrutura de conectividade e coleta de informações, que é o básico dessa jornada, é 100% de certeza que o seu projeto de digitalização vai falhar.